Fala pessoal, beleza? Bom, vamos então para mais um vídeo aqui do professor Super P para vocês. Galera, seguinte, estamos aqui com o exercício 5. Considere as três propriedades abaixo, né? Então nós temos aqui algumas propriedades e a gente vai fazer o estudo. Bom, esse exercício em si, ele é o que mais envolve a lógica, né? Isso aqui é lógica pura, então a gente vai dar uma analisada sobre isso daqui. Então, só para comentar, eu fiz alguns vídeos aí sobre a lógica. A lógica em si, ela é uma coisinha um pouco chata aí para quem não gosta de estudar. Mas eu fiz alguns vídeos ali no começo do canal e tudo, são vídeos bem antigos, mas que está bem explicado ali a parte da lógica, o que é uma proposição, o que é uma negação. Então, é interessante você estar fazendo o estudo daquilo ali, né? Porque ajuda muito, principalmente você ter um pouco mais de lógica quanto à escrita. É, então, eu vou deixar aqui, vai ser um linkzinho aqui, né? No izinho que vai aparecer por aqui, assim. E aí vocês dão uma entrada lá, se puder, e assiste lá os vídeos, né? No YouTube aí tá recheado de vídeos aí também. Então fiquem à vontade aí para o estudo de vocês. Quanto em relação ao que a gente vai ver aqui, eu sei que eu não consegui terminar toda, não concluir tudo e ficou faltando um exercício ali para a gente poder envolver. Então antes da, que não vai ter o vídeo aqui, mas eu vou explicar, tá? Então antes disso, o conhecimento matemático aqui ele influencia muito, tá bom? Mas você tem que saber o que significa os conectivos lógicos aqui nesse texto. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui eu consigo, não vou conseguir dar um zoom não. Bom, então nós temos aqui essa questão 3, né? Considere três proposições abaixo. Então, o que seria proposição? Na lógica, ela é uma afirmação, né? Que ela tem três princípios. Então, nós temos aqui uma conjunção de duas proposições. A primeira proposição, ele está falando o seguinte: 2 mais 7 é igual a 9. E 4 mais 8 é igual a 12. E aqui entra o primeiro conectivo, pessoal. Essa palavrinha E, ela dá a ideia de interseção. Ela está intersecionando essas duas afirmações, essas duas proposições. Que 2 mais 7 é igual a 9, 4 mais 8 é igual a 12. Então, a tabela verdade da interseção, ela funciona da seguinte forma. Para que uma coisa seja verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Então, nós temos aqui uma proposição P e nós temos aqui uma segunda proposição Q. Então, você tem aqui ó, P interseção com Q, né? Peraí, deixa eu apagar. Esse cara aqui não. Nós temos P e Q. E aí vai seguir o primeiro princípio aqui, pessoal. Vamos lá. Se, vou botar verde aqui, ó. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, então a proposição, essa aqui é a tabela verdade da interseção, que é o conectivo do E. Então P relacionado aqui com o conjunto Q, nós vamos ter então as duas verdadeiras. Então, essa é a única situação. Então, nós temos mais algumas situações, né? Por exemplo, essa verdadeira, essa uma verdadeira e a outra falsa, né? Ou as duas falsas. Então, a única verdadeira na união vai ser aquela ali. O que aconteceu aqui? Aqui, ó. Então, a única verdadeira vai ser aquela ali. Então, ó, verdadeira e falsa, falsa. Por quê? Porque o E tá te dando a condição. Se uma for verdadeira e outra falsa, então tudo é falso. Não tem como, né? Deixa eu tirar esse cara daqui que tá me estrovando. Bom, então aqui é falso.
Se uma for falsa e outra verdadeira, também é falso. Se as duas for falsas, então tudo é falso. Então essa é a tabela verdade aqui, né, da conjunção do P em interseção com Q, né? É quando a gente está fazendo a interseção dessas duas proposições. Então, vamos lá. Então, seguindo esse princípio aqui, né, nós temos aqui que analisar. 2 mais 7 é igual a 9? E é verdadeiro, né? 2 mais 7 é 9. Então, a sentença é verdadeira. Então, vamos ver para o que aqui agora, analisar o que. 4 mais 8 é 12? É 12, então verdadeira. Então, na tabela verdade, o verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, nós temos que essa daqui é verdadeira. Bom, vamos analisar então a segunda, né? Então, a segunda ela está escrita assim, né? Nós temos então a proposição P, que tá 3 é diferente de 3. E o que agora? 5 é diferente de 5. Perdão, aqui está escrito ou. Esse outro aqui, ele é uma segunda conexão. Isso aqui dá ideia pra gente de união dessas duas interseções, dessas duas proposições, tá bom? Então nós temos aqui a união do P, união com Q. Então, nessa proposição aqui, pessoal, nós temos que analisar então a tabela verdade. Vou fazer a tabela verdade dessa daqui que ficou faltando, né? Então, essa daqui, se uma for verdadeira e a outra falsa, então as duas uma dá condição para a outra ser verdadeira, entendeu? Então nós temos aqui, ó, P e Q. E aqui nós temos a relação entre as duas, né? A conjunção das duas. Então P e Q. Se P é verdadeira e Q é verdadeira, então aqui é verdadeiro. Se P é verdadeira e Q é falsa, então a primeira ela dá condição para que ela seja verdadeira. Opa, eu escrevi falsa. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Verdadeira. Bom, se o P for falsa agora e o V for verdadeira, então é verdadeira. E, consequentemente, se as duas forem falsas, então a união delas é falsa. Bom, olha só como é que funciona, pessoal. A lógica ela é bem clara, tá? 3 vamos supor que aqui esteja 4, né? Porque, vamos responder ela aqui rapidinho, né? Vamos supor, eu vou apagar aqui agora esse 3 e vou colocar um 4. Deixar até colorido aqui, tá? 4. Então vamos analisar. Essa é verdadeira. Ou essa é verdadeira. Se essa for verdadeira, então aquela lá, se for falsa, não vai influenciar em nada na nossa conta. Por isso que tem essa relação, né? Esse ou, ele tá dando a ideia de que uma é verdadeira ou a outra é verdadeira. Ou simultaneamente as duas são verdadeiras. Então é isso que está acontecendo. O ou, ele te dá essa condicional. Ele pode te dar uma verdadeira e as outras podem ser falsa, ok? O e não. Olha só que interessante. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ele fala assim, ó, essa é verdadeira e essa é falsa. Então, tudo tem que ser falso, porque o e, ele tá te dando a ideia de que as duas simultaneamente tem que ser verdadeira para que tenha uma coisa verdadeira. Então, por isso que na primeira a gente exclui todos esses casos aqui, ó. Cadê? Na tabela verdade, ó. Por isso que ela exclui todos esses casos aqui, ó. Exatamente por essa questão de que se uma delas for falsa, ela já anula o resto da afirmação toda. Na tabela da união, né? Nessa união do ou aqui, né? Quando você vê o conectivo ou, então ele te dá essa condicional, porque ele fala se essa for verdadeira ou essa é verdadeira. É isso que ele está falando mais ou menos. Então a tabela verdade ela te ajuda com isso daqui. Bom, então vamos analisar aqui então as nossas duas proposições, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, 3 é diferente de 3, então essa é falsa, né? Claramente é falsa. Aqui ficou faltando 5. Então, essa claramente é
falso. O 3 ele tem que ser igual a 3. Bom, vamos analisar aqui agora. Que 5 é diferente de 5? Igualmente, né? Não tem como você falar que uma coisa que ela é a mesma, falar que elas são diferentes. Então, falsa. Então nós temos aqui, ó, falso e falso, na tabela verdade da união, né, do ou, que é essa daqui, essa é do ou e essa aqui é do e. Então, falso e falso é falso. Então, essa daqui ela é falsa. Bom, aqui ele pergunta, né, o número de proposições que possui valor lógico verdadeiro é igual a... Então, essa daqui é um pouquinho mais complicada de se resolver, né? Exatamente por esse fato da gente ter que fazer todas as três. Essa terceira, ela não exprime muito bem um fator lógico. Por quê? Olha lá, ele fala, ó, se raiz de 3 é maior do que 1, então raiz de 2 é um número irracional? Bom, não tem relação, né? Qual que é a relação? A relação aqui é... Aqui para poder... se raiz de 3 é maior que 1, então raiz de 2 é um número racional. Então isso não faz um pouco de sentido, porque aqui ele não te deu afirmação nenhuma, né? Quando tu pega, por exemplo, aqui, ó. Raiz de 3 é maior do que 1. Bom, nesse caso aqui, se ele falasse ali, né? Então, o raiz de 2 é maior do que 1. Então, nesse caso aqui, ele teria uma relação, né? Porque você está abordando aqui a questão do ser maior do que 1. Então, a questão do sinal. A questão, o que mais que a gente pode pegar aqui, ó? Então, nós temos aqui o número 3, o número 2, né? Em relação com o número 1. Então tem relação lógica. Do jeito que está aqui, não apresenta essa relação lógica. Quando a gente trabalha ali, então, né? Como que a gente poderia colocar também lógica ali, né? Por exemplo, raiz de 3 é irracional. Isso aqui é verdadeiro. Então, o raiz de 2 é irracional? Bom, tu colocou uma relação entre os outros, né? Entre esses dois números. O 3 é primo, o 2 é primo. Então, será que toda raiz de números primos aqui seria irracional? Então, isso aí faz sentido. Do jeito que está escrito aqui, não faz sentido, né? Não tem uma proposição lógica ali para que o 3 ser maior do que 1 implicar que o outro número seja raiz de 2. Não tem nada lógico ali. Então ele jogou afirmações ali a esmo, né? As duas afirmações sendo verdadeiras ali. Então, mas não é uma proposição lógica, né? Então, essa daqui, então, ela nem é considerada proposição. Então, eu vou colocar aqui como sendo um falso, tá? E aí nós temos aqui a relação de que só tem uma verdadeira. Bom, nesse caso aqui, né, o que ele poderia fazer que aí ia tornar ela lógica? Como eu falei para vocês, se ele relacionasse os dois aqui sendo maior do que 1, como que a gente iria verificar isso? É interessante saber. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Então você tem que saber sobre quando você tem os radicais. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Você não vai poder usar calculadora. Então quem tem um pouco ali mais experiência, muitas vezes ele acaba decorando esse valor. Mas de qualquer forma, quando a gente esquece, a gente tem que pegar valores que estão no quadrado perfeito. Então, o que são os números do quadrado perfeito, né? São esses números aqui, ó, que você pega aqui a igualdade, dois números iguais e multiplica. Por exemplo, 1 vezes 1, que dá 1. Então, esses números aqui, ó, são os quadrados perfeitos, né? 2 vezes 2, que dá 4. 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 4, que dá 16, e assim sucessivamente. Então, esses números que você multiplica igual aqui, todos eles são quadrados perfeitos. Então, se você quiser saber se isso aqui é verdadeiro, como é que a gente faz, né? A gente tem que trabalhar com a desigualdade. Então, você vem cá, pega aqui, por exemplo, o número 3. O número 3, ele está entre o número 1. Aí, a ideia aqui está no seguinte, né? Você pegar o número que você quer em questão, que seja o raiz de 3, você quer o 3, e pegar dois números que estão nesse conjunto aqui que eu falei para vocês, ó.
que está fazendo parte ali um número menor do que 3, que no caso aqui eu colocaria o número 1, e o número maior do que 3, que seria o 4. E aí aqui a gente faz a aproximação, né? E aí o próximo passo, né, é o que? A gente vem cá e escreve tudo isso aqui em raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada do 3 e raiz quadrada do 4. Então a raiz quadrada do 1 seria 1, menor do que raiz de 3. Olha a afirmação aqui, ó. Só trocar de ordem você tem essa daqui, né? Se você inverter aqui as duas, né? Lembrando que tem que inverter o símbolo de desigualdade, você vai ter exatamente essa coisa aqui. Bom, isso aqui é menor do que 2, ou seja, esse número raiz de 3 está entre 1 e 2. Então isso aqui em lógica faz muito sentido, tá? Isso aqui pode cair aí e tem grandes chances de cair. Bom, o mesmo vale para o 2, né? Só você trocar aqui, tirar o 3 aqui, ó, e colocar o 2 vai funcionar da mesma maneira, né? Aí você vai ver que o raiz de 2 também é maior do que 1. Nesse caso aqui de ser irracional, aí você tem que conhecer, né? Como é que você sabe que esse número é irracional? Geralmente, se ele não tiver dentro desse conjunto, ele vai ser irracional. Não tem como você trabalhar com raiz ali que não vai ser racional. Pelo menos eu desconheço. Mas em geral todas são, tá? Ou seja, se não for nenhum desses conjuntos aqui, ó, lembrando que esse conjunto é infinito, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui você pode pegar 1000 vezes 1000, desde que os dois números são iguais, você sempre vai conseguir achar alguém que multiplica dois números iguais, vai ter esse número, né? E ele é exatamente a raiz quadrada. Então, tem que ficar esperto aí nessa parte, tá bom? Bom, então, esses exercícios de lógica, é bom conhecer muito desses conectivos, né? Então, quanto mais definições matemáticas você souber, mais vai ficar mais fácil ali de você acertar, né? Então, nesses casos aqui, é muito interessante você tentar pegar algumas dicas aí dessas partes de matemática aqui, né? Desses símbolos, da simbologia, de raiz quadrada, que geralmente cai muito. De qualquer forma, sempre tente jogar valores, tá? Se vier variável, você joga alguns valorzinhos ali, você vai ter grandes chances ali de saber se vai fazer sentido ou não, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida nisso daqui, você pode deixar nos comentários aí. Se tiver algum problema ali, algum exercício que vocês viram, acharam meio suspeito e quer que a gente faz uma análise aí, só mandar aí pra gente que a gente tenta resolver, tá? Isso daqui, infelizmente, é praticando, tá? Uma sugestão de livro aí que vocês podem estar estudando, e é um que eu apresento lá no vídeo que eu vou deixar aí nos comentários, no card aí pra vocês, referente a esse livro aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver direitinho aí, mas esse livro aqui ele tem uma parte de lógica bem interessante, e ele tem vários exercícios aí de concurso, né? No final dele aqui, só relacionados com lógica. Então é um livro muito bom. Bom, então é isso aí, pessoal. Algumas dicas aí pra vocês. Se gostou, já sabe, deixa o seu like e até a próxima.